Olá, que bom ter você aqui para a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós vamos fazer um movimento um pouco diferente. Nós vamos apresentar a nossa Escola de Pais. Nós estamos começando nesse ano 2021 o nosso ciclo de aulas da nossa Escola Bíblica Discipuladora e uma das nossas escolas é chamada Escola de Pais e é isso que nós queremos apresentar para vocês aqui hoje. Eu estou com duas pessoas muito especiais aqui, o pastor Mateus, o ministro Fidelis. Eles são líderes na Escola de Pais, são líderes de algumas das classes da Escola de Pais e esse bate-papo hoje aqui vai ser muito legal, então eu quero que você fique aí atento ao que nós vamos falar, ao que nós vamos apresentar e eu quero que eles se apresentem agora também, pastor Mateus, pastor Fidelis. Muito bom ter você conosco aqui. O que você tem a dizer para nós aí? Olá, pais. Fidelis, estou como ministro de crianças aqui na nossa querida IBB. Bom, eu sou o pastor Mateus, pastor aqui de adolescentes e pré-adolescentes da nossa igreja. Hoje supervisionando a classe dos Pais Águias e do Barbaracá, que a gente vai conversar um pouquinho hoje ainda sobre isso. Que legal, gente. Nós estamos então nesse movimento aqui de apresentar a Escola de Pais, mas o que é a Escola de Pais? Na verdade, a Escola de Pais é um ambiente onde nós preparamos algumas faixas etárias, classes para faixas etárias, para promover uma interação entre pais e filhos, uma interação de crescimento, uma interação de estudo da palavra, respeitando as características dessas faixas etárias, que são faixas etárias de transição, faixas etárias muito importantes no desenvolvimento da criança. Então, o nosso foco como igreja é que pais e filhos interajam, criem um ambiente não só de ensino, mas também um ambiente discipulador dentro da família, porque esse é o nosso foco, né? Como igreja, a gente sempre incentiva esse movimento discipular acontecendo dentro da família e é claro que a escola de pais, a escola bíblica, ela já dá esses primeiros passos, ela fornece esse ambiente para preparar esse movimento. Como que isso funciona lá nas suas classes, Mateus? Isso é muito legal, esse movimento que a gente faz de intencionalmente abençoar as famílias através de uma vida discipular, porque o currículo ele é pensado, vamos pensar, claro, a partir ali dos adolescentes, vamos pensar nos adolescentes, pré-adolescentes, os filhos também têm uma classe e o currículo é pensado para que isso gere um relacionamento em casa. Então os pais podem conversar em casa sobre aquele assunto, eles podem debater, falar sobre, enfim, isso gera de forma intencional um relacionamento discipulador em casa, além de eventos que a gente faz específicos para cada faixa etária, para que gere e estimule essa vida discipular. É legal que as classes de pais, elas são focadas nas fases de transição dos filhos, que os filhos estão vivendo. Porque, querendo ou não, uma fase de transição do filho é uma fase de transição do pai. Então, quando o pai tem um filho pré-adolescente e ele está virando um adolescente, a gente tem uma classe de transição ali. Quando o filho está virando já para a juventude, a gente tem uma classe de transição ali, uma classe de pais que facilita, gera ferramentas para os pais, abençoando a vida dos filhos, né? Legal, legal. Ministro Fidelis, explica pra gente aí. Lá nós temos uma classe, nós vamos falar daqui a pouco, mostrar todas elas, mas nós temos uma classe desde os casais grávidos. Qual que é a importância, então, do casal, da família se preparar desde a chegada do filho, passando pelas faixas etárias? Por que é importante, então, esse movimento da Escola de Pais aí, desde a primeira infância? Pastor e queridos, eu sempre que converso com pais, eu sempre digo o seguinte, que uma das coisas mais difíceis que existe no mundo é educar os filhos. Educar uma criança, preparar uma pessoa para a vida é uma responsabilidade gigantesca, né? E Provérbios 22:6 nos diz que ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer, ela não se desviará dele. Mas e quem é que ensina quem vai ensinar? Aí que está a questão. Nós, na Igreja Batista do Bacaxiri, estamos preocupados com isso, pastor. E estamos então, e criamos então, essa escola de pais. Olha que coisa maravilhosa. Desde antes de nascer, os pais já estão sendo preparados para essa missão tão difícil, se não a mais difícil que existe no mundo, para que eles sejam muito bem-sucedidos. Então, gradualmente, de acordo com as fases que a criança vai passando, os pais, então, vão sendo preparados para esses momentos, prestando atenção na cognitiva dessas crianças, prestando atenção nas fases do corpo e assim por diante. Então, realmente é algo maravilhoso e você não pode perder essa oportunidade. Realmente é uma grande e maravilhosa oportunidade.
Legal, eu quero já deixar uma dica para você que está nos assistindo. Interage aí pelo chat, nós vamos também interagir com você aí pelo chat. Você pode fazer perguntas pelo chat, você vai receber essas respostas também pelo chat. Mas interage aí com a gente, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma consideração, isso vai ser bastante importante. Olha só, a Escola de Paz, ela é pensada e ela é desenvolvida a partir de um currículo que tem sim toda uma base bíblica, toda uma fundamentação bíblica, mas ela também tem princípios aí da psicologia junto, respeitando esse desenvolvimento da criança. Porque é muito importante a gente interagir como igreja, entendendo, preparando ele com uma base bíblica, né? Com uma base cristã, mas também preparando ele para se relacionar fora com a sociedade. Essa criança vai começar a se relacionar com os amigos na escola, essa criança vai começar a se relacionar com os amigos na vizinhança, no condomínio, vão brincar juntos e ela vai ser exposta a algumas realidades que a Escola de Paz também traz e prepara, tanto os filhos quanto os pais, né? E aí, como que isso funciona? As classes, né, nessas faixas etárias, tanto os filhos têm uma classe, quanto os pais têm uma classe. É isso então, Mateus? Os filhos não têm uma classe sozinhos, os pais só acompanham de longe. Não, os pais também vêm para a igreja, vem para a escola bíblica numa classe específica para ele, e ele vai junto com o filho acompanhar todo o currículo que o filho está estudando, né? Com o currículo preparado para o pai, para gerar essa interação, é isso? Isso, e o que gera uma caminhada discipular, porque a gente então tem o pai e o filho experimentando o mesmo conteúdo e vivenciando aquele tempo juntos, aquele ciclo juntos. O pastor Wellington falou da base bíblica que a gente também tem uma base psicológica, tanto que alguns dos nossos professores são psicólogos, que nos abençoam. Mas uma das coisas que eu acho mais legal é que eu poderia, por exemplo, como pai, fazer um curso online ou ler um livro sobre aquele tema. Eu poderia. Mas para mim, uma das coisas que a classe de pais proporciona é a troca de experiências. Legal. Então eu tenho ali, sim, um conteúdo teórico, eu tenho ali um conteúdo que é bíblico, que é psicológico, que a gente tem uma fundamentação legal, mas eu tenho uma troca de experiências. Então eu estou aprendendo com quem também está vivendo a mesma fase que eu estou vivendo com meu filho. E isso que você falou, eu queria interagir com você um pouquinho nesse ponto. Essa troca, então, os pais que vêm para a Escola de Paz, eles interagem não só com o conteúdo que a escola oferece para os pais e para os filhos, mas entre outros pais. Essa troca, então, de situações que eu vivo na minha casa com o meu filho, eu posso compartilhar na classe, e eu posso ouvir experiências de outros pais, e isso acaba enriquecendo esse movimento. É isso né? mesmo. Acaba enriquecendo a minha experiência na formação do meu filho, a minha experiência de paternidade, de maternidade. Eu vou voltar para o Fidelis aqui um pouquinho e perguntar, essa experiência, Fidelis, então essa troca que a gente promove na Escola de Paz, lá para as crianças pequenininhas, o que você, na sua visão, como isso pode ser importante para os pais? O que isso facilita para os pais no desenvolvimento, então, da sua paternidade, da educação dos seus filhos, da educar os seus filhos nos caminhos do Senhor? Existe uma característica bastante forte, principalmente na questão dos grávidos, que estão ali na sua primeira gestação. Os pais ficam ansiosos, ficam pesquisando o tempo todo as fases da criança, o que está acontecendo ali dentro da barriga da mamãe e tudo que envolve ali aqueles primeiros meses de vida da criança. Evidentemente, muito preocupados, marinheiros de primeira viagem, então, consequentemente, eles ficam ali angustiados, querendo saber. Sabe, pastor, é maravilhosa a classe Preparando o Ninho, justamente porque ela não se preocupa, e se preocupa também com a visão bíblica e espiritual, mas traz, por exemplo, ginecologistas para conversar com os pais, pediatras para conversar com os pais, enfermeiros para conversar com os pais, psicólogos. É tanta riqueza que é impressionante. Um curso como esse, se fosse pago, pastor, seria muito caro mesmo. Mas são pessoas que fazem com um amor imenso mesmo. E realmente sabem do que estão falando. E você falou uma coisa muito importante. Então, a Escola de Paz, ela não tem custo, né? E vale a pena a gente dizer isso. A gente vai citar mais para frente um pouquinho. O único diferencial é no Barbaracá, que é o ano que completa 15 anos, que ele tem um currículo muito diferenciado, né, pastor Mateus? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a Escola de Paz, gente, ela não tem um custo para você como pai. Então, vale muito a pena você
aí ajustar a sua agenda, se preparar para que você possa estar conosco, né? Sem dúvida. Daqui a pouco vai aparecer, quando nós apresentarmos a escola, vai aparecer para você aí um telefone de WhatsApp que você vai poder entrar em contato. No chat aí nós vamos colocar para você também um link de um formulário para você preencher, para a gente mandar informações para você. Então, esse movimento ele é muito importante. Entender isso, entender que a igreja oferecendo isso para abençoar. Como igreja nós queremos abençoar. E eu tenho falado aqui, nas EBDs que nós temos gravado e nós temos ministrado, que nós, como família, precisamos entender que famílias fortes formam uma igreja forte e uma igreja forte influencia uma sociedade também. Então, esse movimento ele é muito, muito importante nesse sentido, né? Pastor Mateus, essa interação que tem com os pais ali nas classes, pegando lá dos pré-adolescentes, adolescentes, são as classes que você está mais envolvido, o que você percebe de experiências ou de situações que são bem positivas para os pais com essa troca de experiências que você mesmo citou para a gente? A gente tem, acho que dá para pensar principalmente nas transformações de relacionamentos que a gente experimenta entre a família como um todo. Claro, você tem características e momentos em que os pais são impactados, outros momentos apenas os filhos são impactados, dependendo do tema, mas o mais impressionante é quando a gente vê a família toda sendo impactada. Então você vê o relacionamento dos pais com os filhos sendo restaurado durante todo aquele ano. Então a gente tem eventos, a gente tem as aulas, a gente tem momentos de oração nas aulas, a gente compartilha desafios, porque, como eu disse, a gente estava conversando aqui, essa troca de experiências, eu também compartilho os desafios que eu enfrento em casa. Então a gente ora uns pelos outros. Então, para mim, essa transformação do contexto familiar. Então, pais por exemplo, nós já experimentamos metade do ano, vem só a mãe e a filha, porque o pai não achava que era importante, e no segundo semestre estava vindo o casal, porque o pai começou a perceber a diferença na vida da mãe, começou a perceber a diferença na vida da filha, e aí o casal estava presente no segundo semestre. Então são momentos de transformação do contexto completo da família, a partir daquela troca de experiências, do discipulado, enfim. E mais uma coisa importante que eu acho que o pastor Mateus citou aqui, é fundamental que você que está aí, papai e mamãe que moram juntos, que vocês venham juntos, Isso pai mesmo. e mãe. Não é só para a mãe, não é só para o pai, não é assim, vamos fazer uma escala, cada dia vai um, né? O ideal é que pai e mãe frequentem juntos, participem juntos da escola, porque os dois vão participar desse processo e vai enriquecer, inclusive, o relacionamento conjugal deles, porque eles vão possivelmente acertar algumas divergências que eles tinham ali na educação dos filhos, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e participar junto da escola de pais vai fazer com que eles caminhem mais em unidade. Esse é o processo. E só para confirmar isso, a agenda é pensada para que o casal esteja aqui e o filho esteja na outra classe. Então, mas eu vou deixar meu filho aonde? Desde lá do infantil até lá nos adolescentes. O casal vai para uma classe e os filhos vão para outra. Então a gente já faz a agenda pensada para que você possa ter a experiência da sua classe de pais e o seu filho ter a experiência na classe de filhos. Legal, eu quero entrar num ponto aqui, eu vou começar depois com o ministro Fidelis, é o seguinte: essa interação que acontece com os pais, ela também acontece lá na classe dos filhos. Porque os filhos também vão interagir com crianças da mesma faixa etária, que vivem realidades diferentes da delas, né? E aí a gente pensa assim, que como essa classe promove essa sociabilização, essa experiência de troca entre as crianças também. E eu acredito que desde a primeira infância, desde dos pequenininhos, ministro Fidelis, isso é muito importante. A criança, ela entender e ela ouvir histórias ou ouvir experiências de uma outra criança do que acontece na casa dela, e isso vai também ajudar ela e vai enriquecer no desenvolvimento dela. É isso? Explica um pouquinho para a gente o que você percebe, como que você tem percebido esse movimento de troca entre as crianças. A escola de pais, ela funciona geralmente no mesmo horário da nossa escola bíblica discipuladora que nós temos com as crianças, né? Quando estamos ali presenciais, então elas acontecem no mesmo horário. Então os pais têm condições de deixar seus filhos e poder, com tranquilidade, participar ali da escola de pais. E ali, além de ser um ambiente preparado, com pessoas muito bem capacitadas e que gostam daquilo que estão fazendo, as crianças têm, então, diversas atividades de interação. Isso é fundamental. Isso faz com que elas cresçam saudáveis, socialmente falando. Mas, pastor, eu queria ressaltar um ponto muito importante. Todas as nossas ações, elas precisam ser intencionais.
Lembra da questão do discipulado? Lembra daquela coisa de você criar uma relação intencional com as pessoas? É muito comum, pastor, que casais grávidos tenham amizade ou acabem conhecendo outros casais que estão na mesma fase. Casais também grávidos e tal. Olha bem, você pode utilizar, olha bem o que eu estou dizendo, você pode utilizar a escola de pais com tanta qualidade para intencionalmente convidar essa pessoa para participar dessa escola e com isso, além dela ser evidentemente beneficiada pelos conhecimentos ali apresentados, você também vai estreitar ainda mais o relacionamento e essa pessoa vai conhecer o amor de Jesus e a importância que Deus tem nos relacionamentos familiares. Então, realmente é uma oportunidade por qualquer ângulo que você olhe. O que você está me dizendo, então, é que a escola de pais ela acaba sendo aí um movimento de influência, um movimento onde eu posso intencionalmente usar isso como uma ferramenta até para evangelizar, até para evangelismo. Como a gente tem princípios bíblicos, mas a escola de pais tem uma linguagem muito aberta, onde todo mundo tem acesso, então você pode usar a escola de pais como uma ferramenta para atrair, para convidar aquelas pessoas que você se relaciona. Exatamente. Né? E você falou algo muito legal. Então, casais grávidos normalmente se relacionam com outros grávidos, né? E casais que têm filhos pequenos também, normalmente você se relaciona com pessoas que têm filhos na mesma faixa etária. É muito comum isso. E aí você pode atrair, então trazer eles, convidá-los para participar da escola de pais. E é uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de alcançar o coração daquelas famílias. Sem dúvida. É isso, né? Então, gente, escola de pais, ela só tem coisa boa acontecendo, né? A gente pode compartilhar aqui diversas outras experiências, a gente pode compartilhar aqui diversas outras ações e pontos importantes, pontos de crescimento, pontos que vão ajudar no desenvolvimento da família, além de todo esse movimento de interação uns com os outros, de evangelismo. Mas eu queria que a gente começasse a falar agora de cada uma das classes. Eu vou começar, claro, com o ministro Fidelis, e aí vai aparecer na tela para você aí. A primeira classe que nós temos é Preparando o Ninho, como ele já até citou algumas coisas aqui que são para casais grávidos. Fala um pouquinho para a gente algumas características dessa classe, Preparando o Ninho, ministro Fidelis. Bom, como o próprio nome diz, é preparando o ninho. Então, preparando o casal para receber essa criança que está ali em fase gestacional. Olha, falar da qualidade das pessoas que fazem esse trabalho ali na Preparando o Ninho é algo assim até redundante. São profissionais gabaritadíssimos, são pessoas assim da mais alta qualidade, muito bem preparados. E, inclusive, eu quero já de cara dizer aqui, pastor, dia 9 agora, dia 9, começa uma classe. Você está grávido? Você conhece um casal grávido? Olha, não perca essa oportunidade. As inscrições estão abertas e dia 9, agora, terça-feira, começaremos uma classe. Ela, evidentemente, será online, até porque esses casais têm que manter o distanciamento, né? Mas realmente é uma oportunidade maravilhosa de estar participando. O que você está me dizendo o casal que está grávido, né, ele pode participar, mas um casal que está planejando engravidar também pode. Com certeza. Não tem momento, você não precisa estar no primeiro mês de gestação, no 5º mês. Se você está grávido, você está planejando engravidar, né, o casal recém-casado ou que está nesse movimento, vale a pena participar porque vai enriquecer de qualquer maneira. Com certeza, até porque as palestras, elas são preparadas para pessoas que estão com essa intenção. Então, às vezes um casal até está tendo alguma dificuldade, né? Ali vai ter uma palestra com um ginecologista, uma ginecologista. Então pode, de repente, tirar alguma dúvida, pode até aconselhar, de repente, alguma situação. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a troca de experiência, pastor, que o pastor Matheus também citou, é algo essencial. É algo, eu acho que até é uma das coisas principais da Escola de Pais. Esse compartilhar de experiências é algo que realmente acrescenta muito, muito, muito. Legal, muito legal. Passando pela Escola de Pais, passando pela classe Preparando o Ninho, a próxima faixa etária é para as crianças que completam 2 anos naquele ano ali. Então é o que nós chamamos de primeiros anos. Exatamente. É a primeira fase de transição ali da criança, então. Como que funciona essa classe? O que essa classe traz aí para a gente de destaque que você possa trazer? Ocorre uma transformação muito grande, né, na criança. Então essa fase de primeiros anos é ali quando ela começa, já está andando, já está balbuciando as primeiras palavras.
Então, tudo isso vai modificando a rotina do casal. E para isso os pais precisam estar preparados. Do casal e da casa em si. Da casa, Né, da família, Às vezes são de detalhes todos, né? que a gente nem lembra. Né? Influencia. Uma criança numa casa, ela muda completamente todas as rotinas. A gente que tem filhos aí sabe muito bem como é que funciona isso. Muda completamente. Você já não tem algumas liberdades, mas tem, olha, muitas outras coisas muito boas que acontecem somente com uma presença de uma criança. Então, tudo isso é feito, ou essa classe, então, é preparada e usada para que os pais estejam preparados para esse momento. Legal. A próxima classe, passando os primeiros anos, é chamada de Kadosh, quando a criança completa 4 anos, então. E é mais um movimento parecido com esse. Da mesma né? forma, pastor. As crianças, elas vão se desenvolvendo. Então, evidentemente, nós fizemos estudos quanto a isso. Essas fases, e aí 4 anos é outra fase muito importante, em que a criança realmente muda completamente a forma de agir e os pais precisam novamente estar sendo preparados para esse momento. E vamos reforçar aqui a troca, né, de experiências que acontecem com pais que vivenciam situações dentro de casa, o que pode, o que não pode, o que eu posso deixar que meu filho faça, que tipo de autonomia eu começo a dar para ele começa a dar, ele começa a querer ter sozinho essa autonomia. Então essa troca de experiências também enriquece muito e, claro, alguém preparado que vai estar ministrando a classe ali, orientando o que é possível ou não, porque às vezes o pai numa faixa etária dessa de 2, 4 anos, ele acha que o filho já tem uma certa autonomia, quando na verdade não tem. Né? E aí, essa orientação ela é muito importante. E, de novo, gente, reforçando aqui, tudo isso baseado também com princípios bíblicos, princípios que você precisa já começar a incutir na cabeça do seu filho, dinâmicas que vão sendo desenvolvidas entre pais e filhos desde essas primeiras classes, desenvolvendo esse relacionamento, essa proximidade, essa abertura que é construída desde os primeiros anos, né? O relacionamento pai e filho ali desde os primeiros anos. A próxima classe que vem depois dos 4 anos, aí dá um saltinho um pouquinho maior, é a Talmidim, com 8 anos. Isso. Aí a gente já começa a entrar aqui um pouquinho entre o Ministério Infantil e entre o pastor Mateus aqui com os pré-adolescentes. Então, já começa a haver uma interação aí entre os dois, né? Nessa classe de 8 anos aí, que é a classe do Talmidim. Essa idade é muito importante. O que acontece? A criança já está alfabetizada, né? Ela já está naquela, assim, de um pouquinho mais de liberdade, e ela está na fase em que ela vai transicionar aqui dentro da nossa igreja do Ministério Infantil para o Ministério de Guardiões. O que acontece nesse momento? Muita coisa muda. Muita coisa muda. E é importantíssimo que os pais estejam, de novo, preparados para esse momento. Não é mais o bebezinho, não é? Não é mais o bebezinho. Na nossa cabeça ainda tá crescendo, né? Minha criança está crescendo. Na nossa cabeça sempre vão ser bebezinhos, mas eles não são mais. Como é que o pai se prepara para esse momento? Como é que ele consegue aconselhar o seu filho, permanecer com amizade, com estreitamento de relacionamento nesse momento? Quem é que prepara você para esse momento? A escola de pais. Legal, e olha só, e aí nós vamos entrar aqui num ponto que eu vou começar a transicionar aqui para a minha conversa com o pastor Mateus, e eu queria trazer um ponto, puxando o gancho do que o ministro Fidelis falou, e aqui conversar com o pastor Mateus, uma criança nessa fase lá, 6, 7, 8 anos, que entra já ali no Talmidim, é uma criança que, na nossa realidade hoje, já está envolvida, inclusive, com tecnologia, né? Celular, computador, videogame e tal, isso tudo também é tratado, né, pastor Mateus? Esse movimento todo de como lidar com isso, como ajudar a criança nesse processo, de saber seus limites ali, isso começa a acontecer também desde essa idade já. E você, pastor Mateus, já começa a você vai herdar essas crianças, você vai receber essas crianças aí, que já estão com esse início de envolvimento com a tecnologia desde muito cedo. E a gente sabe que se a gente não cuidar com isso, isso pode ser um problema para o futuro, né? Sim. Como então que você e a sua equipe toda aí dos Guardiões recebe essa criança que chega lá com 8, 9 anos, entrando nos Guardiões, quais são os cuidados que você gostaria de reforçar aqui para a gente, para que os pais pudessem ficar tranquilos aí em relação a isso? E fala um pouquinho para a gente
dessa transição e do início dos Guardiões? Bom, eu acho que é algo muito importante, aí fazendo um parênteses para toda a escola de pais, não só pensando no Ministério de Pré-Adolescentes aqui, que nós chamamos de Guardiões do Reino, e dos adolescentes, enfim, é que nós atualizamos a escola de pais constantemente. O currículo é revisto todos os anos. Nós sabemos que a geração tem mudado muito mais rápido. Então, em 3 para 4 anos já é outro tipo de pré-adolescente, já é outro tipo de criança. Hoje o pré-adolescente que tem 12, o que tinha 12 ano passado, 3 anos para trás, já é outro. Então, a gente vai sempre repensando e reatualizando a partir do contexto que nós estamos vivendo. Tanto como igreja, quanto nação, quanto cidade, aqui local. Então, a gente vai repensando. E quando a gente pensa em tecnologia, com certeza, o nosso currículo hoje tem algumas aulas a mais que talvez há 3 anos atrás não tinha. Não tivesse. Então, a gente falando sobre dependência eletrônica, a gente traz profissionais para falar sobre vícios eletrônicos, o mundo digital. Então, a gente recebe não só falar da parte ruim, entre aspas, nessa questão do vício, da dependência, mas do que de bom a tecnologia pode trazer para a gente. Então, como eu posso utilizar isso, como eu posso experimentar isso com os meus filhos, o que a tecnologia tem de bom para oferecer? A começar, por exemplo, por essa aula. Né? Nossa, você está assistindo a gente está aqui graças à internet e à tecnologia, por isso que a gente está aqui. Então, o que de bom ela pode oferecer para a gente? E dentro da programação, eu sempre brinco com os pais quando a criança chega do infantil, que é uma corda agora, né? O pai tem que soltar um pouquinho, deixar um pouquinho, solta e puxa, porque agora ele tem um pouco mais de liberdade, ele brinca um pouco mais, ele corre um pouco mais, ele está mais solto lá com a gente, dentro das medidas, dentro da segurança, dentro do que a gente entende que é necessário, mas é um pouquinho mais de liberdade com certeza. Então é uma corda que o pai tem que soltar um pouquinho mais, e a gente sempre vê as mães e os pais mais preocupados, né? Eles ficam ali querendo saber o que acontece lá dentro, como é que é lá dentro, então é bem precioso. Que legal, que legal. Então esse movimento todo acontece nessa transição, que a criança sai do Talmidim, aí passa pelos Guardiões, e aí ele caminha dentro do currículo dos Guardiões. Nós não vamos apresentar aqui o currículo dos Guardiões hoje, mas ele caminha mais um pouco, então, por todo um currículo preparado, uma linha de construção ali de ensino bem ajustada, mas aí ele entra na próxima fase da escola de pais, que são os águias, que quando os filhos completam 12 anos, que também é uma fase bem importante aí no desenvolvimento do adolescente, né, ou do pré-adolescente, nessa faixa etária aí. O que você tem de experiência aí nessa faixa dos 12 anos, que você pode compartilhar com a gente, para que os pais possam entender o que a classe Águias oferece aí para nós? Os 12 anos, essa faixa etária dos 12 anos, é justamente a fase que a gente está marcando o fim da pré-adolescência para começar a adolescência. Então, Legal. se lá quando ele chegou com 9 anos a corda estava soltando um pouquinho, nos 12, então o pai tem que começar a segurar um pouco a corda, porque o filho quer sair. Ele tem 12 anos agora, ele já está no auge da sua maturidade, no auge da sua autonomia, pelo menos é o que ele pensa. E aí, então, a gente tem um trabalho específico com os pais, tanto na questão do desenvolvimento da sexualidade, desenvolvimento da identidade. A gente tem aulas separadas, onde os meninos são separados das meninas, Legal. pensando no caso dos filhos. E aí os filhos têm algumas aulas específicas sobre sexualidade, as meninas. Esse tema também é tratado com os pais, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento da identidade. São momentos em que ele está se descobrindo. E é uma fase onde os hormônios começam a aflorar É isso ali, mesmo. né? E aí esse cuidado todo precisa acontecer. Então a gente na escola de pais também trata isso. Também trata isso. Que legal. Trata essa questão da sexualidade, trata finanças. Legal, Então a gente tem olha um ciclo, digamos assim, um período ali que a gente faz um tempo de palestra sobre finanças. Como que os pais estão ensinando os filhos sobre isso? Como que os pais podem ensinar os filhos sobre isso? Quais princípios bíblicos a gente pode aplicar em casa relacionado à vida financeira? O que meu filho de 12 anos já pode aprender relacionado à vida financeira? Então são alguns dos temas que com 12 anos eles já começam a ficar mais intensos ali na classe de pais. Legal, gente, ó, lembra que eu falei de você interagir aí no chat? Interage aí no chat, fala com a gente, dúvidas que você está tendo sobre o que nós já expusemos até agora, sobre essas classes da Escola de Pais. Nós vamos passar ainda pelo Barbaracá daqui a pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho do Barbaracá, mas eu quero que você interaja aí pelo chat, faça a sua pergunta, que dúvida que você tem. Você percebeu que legal? A gente, desde do casal que está grávido ali, nós vamos crescendo e desenvolvendo todo um currículo, toda uma sistemática de ensino que respeita a faixa etária da criança, que estimula que os pais possam interagir com seus filhos, tudo isso baseado em princípios bíblicos que são muito importantes. Como o pastor Mateus falou agora há pouco,
o desenvolvimento, a tecnologia e as coisas estão mudando muito rápido nessa nossa geração agora, nesse tempo que a gente vive, né? As coisas acontecem, as necessidades mudam muito rápido. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, a gente não ajusta o nosso ensino simplesmente a essas mudanças. Os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis, eles são eternos, eles são princípios que vão ser sempre ensinados. O que a gente ajusta é a maneira, é a forma de comunicar isso. Como a gente vai alcançar o coração da criança, como a gente vai alcançar o coração dos pais, para que esse princípio possa ser vivenciado dentro da nossa realidade atual, dentro daquilo que nós vivemos hoje. Então, isso é muito, muito importante. Por isso, você não pode ficar de fora da escola de pais. Por isso você não pode ficar de fora da escola bíblica discipuladora como um todo. Mas você que é pai, mãe, você precisa ficar muito atento. Isso é fundamental. A gente tem um princípio aqui na igreja que é, quando seu filho está na escola, na idade de uma das nossas classes de escola de pais, você precisa abrir mão de outras coisas, porque isso é prioridade para você. Inclusive, pessoas nossas, irmãos nossos, que são líderes de alguns ministérios ou atuam em alguns ministérios, nós sempre reforçamos isso. Neste ano, o seu foco é você, seu filho, você, a sua família. Você precisa investir nisso, porque como líderes, como cristãos, nós precisamos entender que nossos filhos são os nossos primeiros discípulos e nós não podemos falhar com a nossa família, nós não podemos falhar na educação, no desenvolvimento dos nossos filhos. Por isso é tão importante esse foco seu aí na escola de pais, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, você quer falar? Quero, antes de avançar, só um testemunho com relação a isso. Nos últimos 2 anos, nós tivemos professores que davam aula para os guardiões, mas naquele ano específico ele tinha uma classe de pais. Olha aí, que legal. Então ele ficou de recesso como professor, servindo como professor, para vivenciar a classe de pais. Então isso é de fato fundamental para a família. Tem que ser prioridade para a família, esse cuidado com os seus, essa experiência também de aprender. Legal. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida servindo em tanto que ela esquece que ela precisa aprender também. Então sentar na cadeira ali, ouvir outra pessoa, compartilhar experiências, é um tempo de aprender. Legal, a gente vai entrar agora numa das últimas etapas aí da escola de pais, que é o Barbaracá, né? O Barbaracá ele tem um currículo diferenciado, eu falei para vocês que o Barbaracá, diferente das outras classes, é a única classe que tem um investimento a ser feito, porque é uma faixa etária muito importante, 15 anos, é uma idade bem importante, bem assim, fundamental no desenvolvimento aí desse adolescente, que vai começar a dar seus primeiros passos para entrar para a juventude, para a vida adulta, que começa a assumir muito mais responsabilidades. Então, o Barbaracá, sim, é uma classe especial. A gente tem vivido nesse momento de pandemia, né, pastor Mateus, algo diferenciado aí na classe do Barbaracá. O ano de 2020 foi um ano bem de fora do nosso padrão, 2021 já está começando fora do padrão também. A gente tem alguns ajustes talvez a fazer na classe do Barbaracá, mas isso não impede que a gente fale, que a gente explique um pouquinho do que é o Barbaracá. E eu queria que você falasse um pouquinho, pastor Mateus, do Barbaracá, da importância do Barbaracá, principalmente do ponto de vista do adolescente que completa 15 anos. É uma faixa etária, então vamos lá, se a gente vinha pensando que com 8 para 9 começa a soltar o cabo, com 12 anos o pai começa a ver mais liberdade no filho, então com 15 anos é um momento de transição em todos os sentidos da vida do filho, porque ele se percebe, ele percebe os seus conceitos e aquilo que foi formado até aqui, com 15 anos ele começa a questionar muito mais e agora não só o porquê, que tem a fase do porquê, por que eu não posso, Agora com 15 anos ele começa a debater o porquê, ele começa a conversar sobre, ele quer entender, os conceitos que os pais deram agora começam a competir com os conceitos dos amigos, porque ele é muito mais tribal agora, então os amigos têm um valor muito importante, os relacionamentos têm um valor muito importante, onde ele constrói os relacionamentos tem um valor muito importante, eu sempre digo, o relacionamento, durante toda a vida, o adolescente, a criança, ele vai crescendo, criando e tendo as suas bases bíblicas e fundamentos que os pais estão ensinando. Mas chega uma fase da vida que se ele não tiver relacionamentos, ele não vai querer vir à igreja, ele não vai querer participar dos grupos. Então, o relacionamento aqui nessa fase é muito importante. Por isso o Barbaracá é essencial quando a gente pensa em criar relacionamentos e como eles estão sendo criados. A partir de que base, a partir de quais valores, o que a gente está trazendo. E eu acho que essa fase também é onde ele está consolidando ali
eu gosto de usar uma expressão, o seu sistema de crenças, a sua fé, ele está consolidando ali aquilo que ele crê, e é uma fase onde, na escola, é uma fase onde começa a ser mais questionado, por exemplo, pelos amigos, começa a enfrentar algum tipo de influência ou de resistência, né, até em relação à própria fé. Então, o Barbaracá também fundamenta muito bem isso. Sim. E como você falou até lá no Águias, que a gente comentou no movimento de mudança hormonal, no Barbaracá, essa questão da sexualidade também ela é bem reforçada. Todo mundo quer começar a namorar no Barbaracá, né? É a fase de 15, 16 anos, né? É verdade. Já está aflorando isso. Então, é muito legal que a gente, como família, como pais, a gente entenda todo esse movimento nosso como escola de pais, gente. Então, deixa eu focar aqui para você agora, para a gente caminhar para o nosso final aqui desse nosso bate-papo. É fundamental, eu quero reforçar mais uma vez, é fundamental que você como pai, que você como mãe, preste atenção em tudo isso que a gente falou. Se for preciso, depois esse vídeo está aí no YouTube, você vai voltar, assista de novo, faça uma reprise aí, né, desse vídeo, porque ele é muito importante para você. E uma dica que eu quero dar. Talvez você chegue e pense assim, puxa, mas eu estou chegando agora na igreja, estou tendo contato agora com isso, eu não fiz as primeiras classes, meu filho já tem 8 anos, já tem 12 anos, já tem 15 anos, eu posso entrar na idade que ele está? Pode, você não precisa fazer toda a escola de pais, não é só para quem começou lá, preparando o ninho, que vai uma sequência, não, você chegou agora, você pode sim se matricular, você pode sim entrar nessa faixa etária. A gente sugere essas faixas etárias de transição aí, 2, 4, 8, 12, 15 anos, mas não quer dizer que isso é fechado, né? De repente você gostaria que seu filho participasse da escola de pais, mas puxa, ele já não tem mais 12, tem 13. A gente vai conversar com você, a gente vai ajustar, porque ela é muito importante esse movimento. A gente quer que todas as famílias sejam abençoadas. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma consideração, se você quiser alguma orientação a mais, entre em contato com a gente em cada uma das classes de pais que apareceu aqui, apareceu o número do nosso WhatsApp aqui para contato. Então, faça contato, mande sua mensagem. Você vai ter aí também no chat o link de um formulário que você vai poder colocar o seu nome, o seu telefone aí, e você vai escolher qual classe que você quer saber a informação. Nós temos o maior prazer de entrar em contato contigo, de oferecer isso para você, lembrando que como igreja nós queremos abençoar você e todo esse currículo, todo esse movimento, são muitas pessoas envolvidas, além do ministro Fidelis, além do pastor Mateus que estão aqui, temos vários professores, vários especialistas aí na área de psicologia e tantas outras áreas da saúde, da educação, que vão nos auxiliar e que vão nos orientar nesse investimento que estamos fazendo aí na vida das nossas famílias e na vida dos nossos filhos. Eu queria encerrar esse tempo aqui pedindo para que eles, o ministro Fidelis e o pastor Mateus, fizessem aí a sua propaganda, né? Incentive aí. Ministro Fidelis, diz para a gente, diz para os pais, para o pessoal que está nos assistindo, por que é importante que ele se matricule na escola de pais e nas classes que você é responsável. Vai lá. Eu volto a dizer aquilo que eu iniciei falando aqui. Educar uma criança, educar um ser humano a ser realmente alguém relevante na sociedade é uma das coisas mais difíceis, é uma das tarefas mais difíceis que existe no mundo. Você tem na escola de pais um auxílio. O como fazer, quando fazer e exatamente as fases que você vai enfrentar aí com essa criança. Então, não perca essa oportunidade de jeito nenhum. Legal, legal. Olha só, Pastor Mateus, então, agora é a sua vez, né? Por que você quer que os pais que estão nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, que têm seus filhos aí na faixa etária aí do Águias, dos Guardiões, né? Na transição aí do Talmidim, do Barbaracá, por que é importante que eles busquem informação e matriculem-se nessas classes? Eu acredito que a fase de transição que eles vivem, 12, 15 anos, são momentos de muita transformação. Muita coisa está mudando. Assim como no infantil também, muita coisa está mudando. E o material, o currículo, é um compilado de um monte de conteúdo, mas não, se a gente fosse falar sobre as transições, não daria para falar tudo que tem para falar em um ano. Uhum. Mas a gente escolheu ali, orou por aqueles conteúdos, pensou naqueles conteúdos e pensou também nas mudanças da tecnologia, da sexualidade, tudo que a gente tem vivido para abençoar a família. Talvez você possa pensar assim, mas vai ser pelo Zoom, vai ser online nesse tempo, não vai ser menos
por isso. Não vai ser... A troca de experiências vai acontecer. Ver o outro pai que tem um filho da mesma faixa etária, que talvez está enfrentando os mesmos problemas que você, ou talvez diferente. Ele tem soluções que você não viu. Ele fez alguma coisa que deu certo, que você pode fazer. E essa troca vai acontecer também. Eu vejo famílias hoje que são famílias que são amigas, parceiras na vida, que começou na escola de pais. Começou numa interação, começou numa conversa, começou numa sala com um grupo menor ainda, dentro da escola de pais, a gente pode fazer grupos de processamento menores, e aí ali os pais trocando experiências e viraram grandes amigos a partir da experiência da escola de pais. Então a troca de experiência que acontece ali, as transições que os filhos estão vivendo nesse momento, eu diria que é essencial para cada pai. E deixa eu dizer uma coisa para você, você é privilegiado de estar participando disso. Nesse final de semana, alguns finais de semana atrás, nós tivemos o Lidera, o IFD, a gente teve a experiência de compartilhar a escola de pais com muitos líderes do Brasil inteiro. E ver a expressão deles, cara, como que a gente começa uma escola de pais? O que a gente faz numa escola de pais? Cara, isso é incrível, eu preciso treinar os meus pais, eu preciso capacitar os meus pais. E a gente tem o privilégio hoje de ter uma estrutura que cuida de, antes de nascer, 2 anos, 4 anos, 8 anos. Quanta coisa boa os pais podem experimentar. Então, de fato, priorize a sua casa, priorize a sua família e aprenda e troque experiências e tenha uma vivência discipular na escola de pais. Legal, o pastor Mateus acho que falou uma coisa fantástica ali para a gente encerrar, que é, nós temos um privilégio de termos uma igreja, uma estrutura que oferece uma escola de pais, que oferece essa oportunidade para que você pai, para que você mãe, para que seu filho possa ter algo totalmente focado e direcionado para ele. Eu quero compartilhar a minha experiência pessoal. Eu sou aqui da IBB, já estou aqui na IBB há 28 anos. E meus filhos nasceram aqui. Eu tenho filho com 21 anos e outro com 16 anos. Meus filhos nasceram aqui e meus filhos passaram por todo o processo da escola bíblica discipuladora, da escola de pais, das classes de pais. E eu tenho, assim, a experiência que eu tenho para compartilhar com você é que isso abençoou e enriqueceu demais a nossa experiência em casa como família. O relacionamento nosso, meu e da minha esposa, meu e da Meire com os nossos filhos, ele é muito gostoso, ele é muito aberto e eu não tenho dúvida de que foi todo esse envolvimento, todo esse privilégio, essa oportunidade que nós tivemos de que nossos filhos crescerem numa igreja que oferece essa oportunidade para que o filho possa experimentar com profundidade cada uma das suas faixas etárias. Eu gosto de dizer que aqui na IBB, criança é tratada como criança e cresce como criança, pré-adolescente tem as oportunidades de fazer coisas que pré-adolescente faz, adolescente, a mesma coisa. Então, isso é um privilégio, gente, isso é um privilégio dado por Deus mesmo, e isso está aí para abençoar a sua vida. E você mesmo agora que não é da IBB, que está nos assistindo aí de fora, como o pastor Mateus falou, a tecnologia abriu portas para que muito mais pessoas pudessem ser abençoadas, né? Então não perca essa oportunidade. E só para você saber, não acaba com 15 anos. A gente chegou até 15 anos aqui, mas depois, 16, 17, 18 anos, tem classes específicas para eles também, que vão dar continuidade a todo esse conteúdo, que vão reforçar ali na fase de vestibular, de pré-vestibular. Então, nós só temos a ganhar quando a gente entra nesse circuito, nesse currículo, nesse movimento da Escola de Pais, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Eu quero finalizar com uma oração. Eu vou pedir para que o ministro Fidelis ore para a gente finalizar esse tempo nosso aqui, mas eu quero mais uma vez deixar o recado, não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição, vai estar aí no chat o link, vai estar aí no chat o formulário para que você possa entrar e preencher, você deve ter anotado o número do WhatsApp aí para pedir informações, então não deixe de participar, porque é muito importante e é fundamental. Ministro Fidelis, por favor, ore para encerrar esse tempo com a gente. Amado Deus, primeiramente te agradecemos, porque temos sentido que a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão grande que temos de difundir o amor de Jesus através de um evento como esse e através da Escola de Pais. Senhor, toca nos corações, que os pais não percam a oportunidade de poder ser instruídos, ó Deus, em como cuidar de seus filhos da melhor maneira. Ó Deus, em nome de Jesus, já vai conduzindo a mente e o coração dos professores, dos instrutores, dos palestrantes, que estarão sendo usados pelo Senhor, com certeza, durante todo esse ano e durante os anos que virão. Amado Deus, em nome de Jesus,
que tudo que fazemos tem uma intencionalidade. Que estejamos, ó Deus, sempre buscando atrair pessoas para conhecer do Teu amor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, mais uma vez um privilégio estar aqui. Ministro Fidelis, obrigado pelo seu tempo aí com a gente. Pastor Mateus, obrigado pelo seu tempo. E você também, que Deus abençoe sua vida. E olha, uma dica muito importante. Se você conhece famílias que têm filhos nessas faixas etárias, que você passou pela sua cabeça aí, puxa, essa pessoa precisa estar também na Escola de Pais, encaminhe o link desse vídeo, encaminhe, compartilhe o link desse vídeo, desse tempo nosso aqui, desse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida dessa família, dessa pessoa que você se relaciona, que você tem contato, tá bom? Mais uma vez, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.